Amém. Pai eterno do céu, Pai Santo que está no céu, Deus, grato ao Senhor, um dia abençoado, Pai, eu rogo entender um pouco, Deus, a vontade do Senhor, através da tua palavra, nos dá ânimo, nos dá entendimento, nos motivar, nos dá caminhada, continuar nessa caminhada. Senhor, receba o nosso louvor, nossa oração, perdoe, Senhor, nossas falhas, dúvidas, página 6. Número 8, página 6. Meu Salvador, Deus maravilhoso, cego estou, e os meus dias voltados estão em teu plano perfeito, em tuas mãos. Chamas a mim a tua presença, guiado eu sou. Pelo Espírito, ensina-me, ó Deus, a viver através do teu olhar. E atrair teu santo chamado, tomado estou para ti mesmo. Separa-me, ó Deus, essa é a minha oração. Toma-me, enche-me, guarda-me, usa-me, minha vida está em tuas mãos, ó Deus, em tuas mãos. Vamos 9. Página 9. Antes do 9, né? Página 9? Não, antes do 9. Antes do 9. 9. E me invoco, meu Senhor. Digno é ser louvado. Serei salvo dos inimigos. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado
meu Salvador, Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador, vive. Página 7, canto 12. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, que uma vez brilhou, vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso, em sua formosura. És incomparável, maravilhoso, em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no ar, Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei,
e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Hoje eu sou mais que vencedor. Cante. Amém, amém, amém. Graças a nós, irmãos. Amém. Bom estarmos aqui. Privilégio, pela semana nós conseguimos nos reunir. Em nome do Senhor Jesus, para aprendermos essa palavra e crescermos espiritualmente. Irmãos, estamos em 1 Pedro. Até aqui, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma. O que é que você quer dizer do que está acontecendo até agora, nesse carro? Muito aprendizado. Quem mais? Vamos abrir 1 Pedro. Capítulo 4. Vamos ler o versículo 4 até o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 4. Ei, irmão Paulo, do 4 até o 9. Falou uma coisa sobre o capítulo 4, versículo 1. Fala aí. Eu tinha dado o capítulo 4, aí eu tinha dado o 1 até o 4. Aí só para a gente pegar aqui, aí semana passada, quando tinha esse pouco aqui, foi interessante, a gente viu essa palavra de Deus, aí foi tudo fazer mais. Mas se tu está no estudo, nós estamos agora no 4 até o 9. Vamos lá. Versículo 4. Por isso, difamando-vos estranho, que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta aqueles que competentes para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Seja, portanto, criterioso, sóbrio, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem amor intenso, um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Seja mutualmente hospitaleiro e sem murmuração. Irmãos, o cara que está fazendo aqui no capítulo 4, a comparação. Aqueles que servem a Deus, que já se batizaram em Cristo, fizeram a bênção do Senhor, ele não precisa mais estar na mesma carreira, desenfreado, buscando as mesmas coisas que nós buscávamos antes. E que o mundo ainda continua o quê? Buscando. Nós já temos uma aposentadoria. Nós já temos uma estabilidade assegurada no Senhor. Porque veja só, o homem, ele trabalha, acumula, negocia, para ele ter uma segurança, uma estabilidade confortável quando ele estiver mais velho, com dor, sem poder trabalhar. E
E aí o homem tem aquela ideia de quando está bom, de correr de forma desgovernada, e às vezes a gente tem visto até coisas que já são suficientes para a nossa vida. E isso é bom. Mas o mundo, qual é a carreira do mundo? O mundo já tem um celeiro repleto de coisas, o seu celeiro. O seu depósito está abastecido. Mas o que é que o mundo sempre faz? Ele é o quê? Acumulador. Ele está sempre preocupado em reter mais, em se preparar para algum problema no futuro. E para isso, ele entra na ideia de que hoje ele tem que buscar tanto, e ter uma segurança no seu futuro. E ele corre nessa corrida desenfreada. Interessante que eu vi um trecho, um pequeno trecho de uma mensagem do Billy Graham, dele, pregador. Eu achei bastante interessante falar da questão da aposentadoria. Olha o que é que ele falou. Ele só, as pessoas trabalham, procurando o quê? Ajudar um dinheiro para quando chegar a sua velhice, a sua aposentadoria, ter uma vida estável. Mas só que muitos quando acontece isso, às vezes, quando se aposenta, chegou aquele momento, durante 10, 15 anos morre, às vezes até meses, né? Que adquire a doença e morre logo. Então, ele falando, né? Então as pessoas têm essa preocupação de trabalhar para ajudar para ter uma boa aposentadoria. Mas as pessoas não têm a preocupação de trabalhar para o reino, para poder adquirir sua vida eterna no céu. Eu achei bem interessante, né? Essa mensagem que ele falou. Bom, porque o ponto é esse, bom, nós trabalhamos e não é raro que o Senhor nos abençoar, a gente até acumular e abençoar pessoas que às vezes são pessoas que nós temos. A questão, entendeu bem, é a forma desgovernada, sem controle, sem manusear bem a sua própria vida, como faz. Ele não tem hora de começar a trabalhar, e nem tem hora de quê? De parar. O que é que falta o Salmo 127, de Venâncio, 25? Se Deus vai edificar a casa, e outra para os edificadores. Se Deus não guardar a cidade, vão guardar os sentinelas. Aí fala só, em vão é o homem trabalhar, né? E ficar sem dormir e comer o pão das dores. E isso Deus dá ao sono daqueles que confiam nele. Porque é o ponto. Muitas pessoas aí deixam de dormir, perdem a vida, perdem às vezes o repouso, vai querer o quê? Trabalhar. Com o pensamento de que ele tem que trabalhar, porque senão ele perde o cliente, ele perde o patrão, ele perde aquilo que ele quer resolver. E aí ele perde o descanso dele primeiro vez de quê? Da noite. Deus, quando fez tudo, ele fez um dia que se dê a separação. E a noite ficou para eles. O descanso. Nesse trabalho, claro. Quem está falando aqui que a gente precisa trabalhar à noite, é questão daquilo que você precisa resolver. Mas a partir do momento que eu sou igual ao mundo, que não tem controle, o que é que o mundo pode olhar para mim e vai ver o quê? Como é que o mundo chama as pessoas que não têm controle de trabalho? Asilado. O mundo já percebe. Ganancioso, não descansa. Não é isso o mundo. Então, como é que o mundo vai olhar para nós e ver a diferença? Ele vai ver nós correndo o quê? A mesma carreira dele. Irmão, se Deus, na antiga aliança, não tivesse colocado como um símbolo, dia de descanso, sabático, era um sabático. Como é que o homem era? O próprio povo de Deus chegou no tempo, eles estavam questionando por quê? Porque o dia de sábado, eles deixavam de fazer uma feira, de vender, de comprar. Se Deus já naquele tempo tivesse dado para o homem um dia de repouso, imagina que naquele tempo o homem já sabia que um dia significa o quê? Prejuízo, falta de ganho. Não, às vezes ele nem vai perder, mas ele vai deixar o quê? Ganhar. Aí nós vemos agora, na nova aliança, qual é o dia do Senhor?
Todo dia. Todos os dias estava lá, a pessoa lá no templo, fazendo lá e tudo. E domingo, qual o dia que a gente vem, que é a referência hoje, não entrando naquele de questão, mas no dia do Senhor, domingo, um dia, no meio da semana, que a gente poder ter, dar aquele repouso, a gente tentar se ausentar do nosso trabalho secular e até financeiro. E se dedicar a visitar irmão, pregar o evangelho, passar um dia de jejum, ler a palavra de Deus, ou até dar um dia de serviço para uma pessoa que precisa. Então a pessoa você ajudar, você tem uma profissão, você pegar um dia de trabalho para ajudar precisando, e você doar um dia de serviço, você doar a vida, porque vai se acontecer, imagina só, no tempo de Jesus, o sabático, tinha que guardar. Mas naquele dia estava fazendo uma pessoa com loucura. E resolveu um problema na vida dele. O que foi que Jesus fez? Trabalhou. Naquele ponto ajudou aquela pessoa. E disse: o meu pai trabalha até quando? Até hoje. Mas qual a diferença? Qual foi o lucro que Jesus teve com aquele trabalho? Em questão financeira? Nenhum. Então a questão às vezes é estranha de dizer que mas não, mas é porque a gente somos maliciosos e sabemos que temos que dar o fim da nossa vida e não decidimos. E aí o mundo olha para nós e diz: rapaz, aquela pessoa é mais racional do que quem? Que eu. Rapaz, aquela pessoa só se preocupa na vida dela e ela não para de morrer. E às vezes a pessoa sabe que nós somos o quê? Crente, cristão. Tem um dia de repouso, tem um momento do Senhor total, e quando a pessoa olha para nós e perde totalmente empregada na nossa própria vida, ela vai olhar essa paz. Ele aqui está correndo o quê? A mesma carreira, a mesma direção. Não, você está no ponto onde Deus estabeleceu o dia, né? Esse dia, não é. E queria buscar ele. Porque nós somos materialistas. Deus já sabia da segurança dele, né? Tipo da ganância do homem, querer só ganhar, né? Então foi estabelecido um dia, porque se for estabelecido, o povo esquecia até de Deus. Deus falou, né? Como ele falou, é por olhar para nós e achar estranho, ficar passando a cabeça, mas o cara trabalha normal, não tem tudo, está sempre alegre, ele não murmura se o prefeito está bom, o presidente, ele não murmura se aumentou o arroz, se aumentou a gasolina, e a vida dele dá tudo o quê? Tudo certo. E ele tem o quê? A sua organização. É interessante, você tem coisas que o homem cria, na mitologia grega, existe o Deus do tempo, é o Cronos. Quando você diz que está sem tempo, não tem tempo, quem está tomando o seu tempo? É esse Deus pagão. Porque, irmãos, Deus já sabe muito para isso, para nós controlar a nossa vida. Eu que decido. Agora é claro, eu tenho que decidir com o padrão de vida, não com o meu padrão. Às vezes não é muito complicado, a gente não tem tempo nem de fazer uma coisa com pessoas simples, um trabalho físico. Pensamos que bater um ponto aqui na quarta do domingo, que está fazendo a nossa parte, é loucura, a gente tem tanta coisa para a gente estar na sensibilidade das coisas, porque às vezes quem é que cresce? Nós mesmos. Nós crescemos porque nós estamos empenhados na obra do Senhor. Irmãos, a obra do Senhor não é só espiritual. Se engana quem pensa que a obra do Senhor é só oração e culto. Nunca foi, irmãos. O próprio Senhor Jesus, quando ele veio, ele não se tornou um monge e ficou esperando. Ele sempre o quê? Ele sempre o quê? Ia, ele sempre trabalhava. Ele era aquele que ia, era aquele que fazia coisas para o reino, era aquele que lavava os pés, era aquele que visitava as casas de Jesus, sempre estava nas casas dos outros, pregando. Jesus não fez um prédio, um templo, um Deus, sinagoga, e chamou as pessoas atrás. Não. Jesus, irmãos, é aquele que trabalhou fisicamente
braçalmente, naquilo que era necessário. Tudo que elas estavam fazendo, faziam. E nós vemos ali os apóstolos, Paulo, por exemplo, ele trabalhava com as mãos dele para sustentar ele, aqueles que andavam com ele. E ele o quê? Ele ia, ele fazia alguma coisa. Você vê as mulheres, uma servia, a outra ungia Jesus, a outra lavava os pés, o outro fazia alguma coisa. Então, o trabalho de Deus, ele não é só o trabalho, vamos dizer assim, da mente. O trabalho do Senhor, ele é físico. Nós temos os nossos corpos como sacrifício vivo. Mas sabe o que acontece na igreja para Cristo? Nós entregamos os nossos corpos como sacrifício mortos, vegetativos. Está aqui o meu corpo. E às vezes a mente não está aqui. Está aqui a minha presença. E o sacrifício é o quê? Vivo. Aquele que faz, aquele que age, aquele que se preocupa, aquele que se empenha. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver nós trabalhando no reino de Deus, e Deus vai estar suprindo o nosso trabalho secular, que é normal, e vão achar o quê? Vão achar o quê? Estranho. Vão achar estranho, rapaz, está dando tudo certo, está na maior tranquilidade. Eu não durmo, eu tenho 2 empregos, eu tenho 3 trabalhos, eu faço investimento, eu faço isso, e eu venho lá por aí, e aquela pessoa está o quê? Está ajudando, tem, vai, vem. Então as pessoas vão lá e vão ver que quem está fazendo essas vidas é o próprio Senhor, o próprio Deus. Não, eu estava lembrando do 6,33. O 6,33 é 33, lá de Mateus. Mas o ponto é esse aqui, irmãos. Todos os pontos que os gentios fazem, andando em dissoluções e na sua carreira aqui no mundo, é nós correr na carreira o quê? Contrário. Na carreira contrária. Isso, ele vai continuar no ciclo seguinte. Mas tudo isso também dá um ponto, né? Ele também está enfatizando a obra carnal nossa. Não, como eu falei tudo, o gentio faz um ponto geral. Na vida pregressa que ele tinha, e quanto mais ele procura evitar, cara, e aí também dentro do contexto material. Porque tudo isso, irmão, essa questão aqui da carne, da vontade, da própria pessoa, é a questão que vai pelo poder. Você sabia disso? Não, porque ele fecha na idolatria. Idolatria. Né? Por exemplo, a gente sabe que a verdadeira idolatria não é aquela, mas pode ser o nosso saldo, o nosso dinheiro. Né? A gente Você fala fala de que é a avareza, amor, né? idolatria. Amor de. Isso, a avareza. E as pessoas fazem muito isso aqui, muitos porque acabam tendo o que fazer. Acabam tendo condição. Irmãos, ó, vamos pensar um pouco. Hoje eu estou aqui, não conheço mais para me beber, para minha mulher. Estou legal, então. Mas sabe o que é que vai fazer eu pecar de novo? Não é porque eu estou com vontade de Deus, não. É a minha distância das coisas de Deus, irmão. Eu posso hoje ter ou a catinha do cigarro, da bebida, não querer hoje. Não é verdade? Mas, irmãos, eu e você, a partir do momento que nós desgrudamos e vamos nos esquecer de Deus, irmãos, nós vamos ficando com ala de novo. Basta a casa dar o quê? Barriga e vazia. E temos quanto, imagina só, quando eu viver um caminho egoísta e próprio, e cumprindo algumas coisas para Deus, eu não estou, irmãos, a nossa intimidade com Deus, irmãos, ela está longe de estar aqui nesse ponto. Está longe de estar em intimidade com Deus aqui. Aqui é uma coisa combinada, que a gente vem, é legal, sacrifica,
Mas aqui, irmãos, não prova nenhuma intimidade com Deus, nem para mim, nem para você. A minha intimidade com Deus é o seu lutar com o mundo, com o parceiro, tudo, porque às vezes é legal, é esportivo, é atraente. Hoje, ser crente, ir poder vestir uma roupa para ir para um local e estar ali, é legal e é melhor do que quando eu estava lá no forró, na serve, gastando dinheiro. Irmãos, a intimidade com Deus, ela está longe, que está aqui nas nossas reuniões. Está longe a minha intimidade com Deus, está no meu viver, no proceder, naquilo que eu equilibro, o meu tempo para Deus, em ler a Bíblia, em orar, em fazer um serviço para Deus braçal, ou seja aqui, ou seja visitar uma pessoa, ou seja aí. Quanto mais, irmãos, eu estou ocupado fazendo coisa de Deus, o que é que está mais distante de mim? O que é que eu vou ficando distante? Do mundo. Tiago e Paulo, isso. Eu fico sem Se tempo. aproxima de Deus e Isso. fugirá de vós. É. O diabo é o pecado. Às vezes parece mentira do meu trabalho, eu quero fazer uma ligação, eu quero fazer um pedido, parece mentira. Às vezes eu vou fazer um pedido aqui na distribuidora, não anoto coisa ali. Às vezes eu não tenho tempo nem de pegar, colar e mandar. Olha só, por quê? Porque eu estou enviando o quê? Aquele trabalho, e é uma coisa e outra. Temos essa mãe de Deus. Quanto mais eu estou buscando o reino de Deus, de forma verdadeira, quanto mais eu estou, olha só, buscando as coisas do alto, quanto mais eu estou pensando nas coisas do alto, automaticamente o que é que vai se distanciando de mim? O mundo, o pecado. Mas quanto menos eu busco as coisas do alto, eu penso nas coisas do alto, mais próximo eu estou de quem? Do mundo, porque eu vou ter tempo para estar o quê? Olhando as coisas do mundo, flertando ali e olhando. E às vezes eu sei que o meu trabalho, mas eu tive tempo nem de fazer a ligação, eu tive tempo nem de mandar o principal erro. Então por quê? Porque a gente está o quê? Preocupadíssimo com o quê? Com aquele trabalho. Quanto mais, irmão, nós nos empenhamos na obra do Senhor por completo, de forma honesta e verdadeira, mais a vontade da gente estar olhando para o quê? Para o mundo. É automático. E sabe, irmãos, para me olhar para o mundo, às vezes eu não começo voltando na TV. Às vezes eu não começo voltando na praia. Às vezes eu não começo deixando de ir para o outro. Às vezes eu começo só flertando e vendo e prestando atenção naquilo que o mundo está falecendo. Então, do jeito que a inteligência artificial ela já conhece nós. A inteligência artificial. Se você ver um vídeo, uma propaganda, se você parar mais de 3 segundos para olhar ela já sabe que aquilo que Me atrai. já atrai, você vai ver um bocado de coisa, a mesma coisa lá. Pode prestar atenção, ela já conhece nós. E o mundo conhece nós. Isso aí já é de muito tempo e hoje está ficando mais acessível para todo mundo. Por quê, irmãos? Porque ela vai vendo que eu estou tendo tempo para olhar para onde? Para ela, para o mundo. Mas quando eu estou morto para a inteligência artificial, quando eu estou morto para as coisas do mundo, estou sepultado, ela não me vê. Ela não vai estar enviando aquele meu sonho. Ela não vai estar enviando aquela imoralidade. Ela não vai estar enviando aquela piada imoral. Porque ela não está me vendo. Quando ela me vê vivo, olhando, escutando, ela sabe que eu estou o quê para ela? Vivo. E ela está o quê? Morto. E aí ela começa o quê? A me bombardear com um bocado de coisa. Muita coisa, muita coisa. E aí, irmãos, o que é que vai acontecer? Me separo de Deus, não acho bastante, eu vou falar aqui o que eu já olhei para o mundo passado, o que eu já fiz, e começa a fazer o quê? Pior do que eu fazia. Mas por quê? Porque eu não quero pecar. Eu quero estar em mim por eu estou. Mas, irmãos, o dia que eu me distanciar do Senhor é questão de nada. De fazer o que porque eu digo para ela, está morto.
O dia que eu deixar de fazer, eu vou estar tendo mais tempo para dar o quê? Está próximo do mundo. E olha, Está falando aí, eu estava me lembrando do capítulo 3 lá de Atos, né? Que foi Pedro e outro irmão lá, Tiago, parece. E eles levaram uma surra grande. Né? Aí disse: olha, vocês estão enchendo aqui. Vocês estão enchendo Jerusalém. uma vez o Papai disse assim: mano, tu vai fazer essa teologia lá por lá, né? Tu gasta no dinheiro. Porque eles sabem quanto é que custa o cara, né? Eles sabem o que é que você tem que ganhar para produzir no trabalho, né? Se tu fizesse aqui, eu já vi as cartinhas visto, né? Tu paga 2 faculdades só aqui, sem perder dia, sem perder passagem. Mas às vezes para mim é bom dar um freio na ganância que existe dentro dela. No desludo, né? Daquilo que eu faço e vejo, dá para o outro o quê? Conquistar e construir. Basta ter o quê? Perder o que? A sua alma. O irmão quer ganhar o mundo inteiro? É fácil. Basta perder a alma. Perder a alma. Você ganha tudo. Como é que o mundo diz? O céu é o quê? O céu é O limite é verdade, bro, para qualquer um. Para qualquer um. Não existe. Pode ser qualquer coisa. E você mora no alfaville, você tem um maior carro, você tem funcionário. Então, qualquer ser humano que tem a ganância, que tem o desejo, não é fazer o pacto com o diabo, não. É só ele se distanciar de Deus muito e perder o quê? A sua alma. Ele vai ter inteligência, ele vai ter propósito, ele vai ter muitas coisas que vai incentivar ele ao quê? A ser uma pessoa que no mundo reconhecida, que venceu, que chegou lá. Mas, irmãos, isso é a carreira de quem? Do mundo. Eu espero a Deus e peço a Deus que a minha carreira seja diminuir, perder, vai ser o que eu vendo, ela vem mais diminuir, vai ser o que eu crescer mais cheio, eu caio. Porque eu distancio, mano, mais do que a gente com o tempo vai se distanciando. Não, o que Satanás levou a proposta para Jesus foi essa daí, né? Aí Paulo, ele levou essa proposta. Então levando até hoje para nós. E segue continuando Verdade. tudo aí. Não é muito difícil, não. É só seguir. Verdade. Mas por que, moço? A carreira do mundo é igual? É o sucesso. É chegar lá. E aí eles estão vendo mais o quê? Na mesma cultura. Olha a preocupação do Senhor, versículo 5 também. Esses que estão nessa carreira, que estão naquelas coisas ímpias, eles vão ter que dar conta, versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar quem? Os vivos e os mortos. O que é que eu tenho nessa palavra, irmão? Os que estão vivos em Cristo, se ele chegar, vai ser julgado, e aqueles que foram mortos, se morrer de Cristo, se morrer do pecado, naquela carreira vão ser julgados segundo o que fizeram na sua casa, na sua vida. O versículo aqui, irmãos, é um pouco muito difícil. Versículo 6. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens da carne, mas vivesse segundo Deus e Espírito. Existem 3 linhas aqui que para mim não atrapalham a minha fé de forma nenhuma. Só mostram que todo jeito que Deus vai fazer uma coisa verdadeira. Então as pessoas que dizem aqui que é como se fosse Efésios, capítulo 2. Nós chamamos o quê? Mortos. Então foi pregado para os mortos. Então, tem religiosos que vão por esse lado e por mim não é errado, está certo. Por mim está certo, não tem problema. Então as pirraístas aqui vai na questão de que Jesus desceu ao Hades, né? No
né? E pregou para os mortos, para todos os mortos. E tem também um ponto de que não foi só para os mortos, pregou para aqueles que morreram sem lei, sem a aliança qualquer, no tempo de Noé. Como se fosse aqueles que ele tivesse. Noé estivesse pregando para Jesus. Isso, justamente. Tivesse, não, esse é outro ponto. Nesse ponto que ele pegou diretamente os mortos que morreram lá no tempo de Noé, que não tiveram tempo antes de Noé estar pregando na justiça de 100 anos. E tem um ponto também de que ele pregou através da voz de Noé. Ele pregou para aqueles que estavam mortos lá e o que eles não fizeram. Então, existem, irmãos, essas vertentes que, para nós, não adaptam a nossa fé. Tem que fortificar. Mas é bom a gente saber um pouco, pode ser uma pessoa que vai lhe questionar, pode ser não gritar, dizer que ela não sabe, não entende, porque existe, irmãos, no estudo teológico, tanta aberração, que nós às vezes nem temos que mandar a pessoa que interpreta daquela maneira. Mas de todos os pontos, qual é a proposta de Deus? Todos ouviram o Evangelho. O Evangelho foi pegar outra coisa. E é esse Evangelho que vai salvar e separar aquilo que Deus tem a resolver. Deuteronômio, vamos usar Deuteronômio 29, 29. Isso. Está encoberto, a gente perguntou lá em cima. Aí no 7. E já está próximo do fim de todas as coisas. Portanto, olha só. Foi tudo isso aqui que eu falei agora. Para nós não correr na mesma corrida do mundo, para nós não se distanciarmos de Deus e voltar a fazer tudo, nós temos que ficar o quê? Sóbrio. E além de sóbrio, nós temos que ficar o quê? Vigiando, atento. E o que agora o Sérgio é em oração. Não atento de qualquer maneira. Porque às vezes a gente está prestando atenção em tudo, né? Mas de qualquer maneira. De qualquer jeito. E aí a gente acaba, às vezes, a nossa olho grilado na coisa, a gente erra ali em cima de tudo, porque a gente não está vigilante da maneira do quê? Da maneira de Deus. Da maneira de Deus. E oração. Quando a gente entra em oração, a gente entra pedindo orientação àquele que conhece tudo. Então fica mais difícil da gente tudo. Então a gente fica realmente sóbrio. Sóbrio. E o quê? Vigilante. Oração. Sabe uma coisa que você falava sóbrio? Eu venho da embriaguez. Eu embriagado. O que é sóbrio? É o contrário, é o oposto do que embriagado. Então a embriaguez ela vem da tempo firme. O que aconteceu? O cara do próprio Salomão. O próprio ele a felicidade, aonde? A embriaguez, porque ele viu o pessoal embriagado e a maioria ficava muito feliz. E ele procurou a felicidade com uma garrafa. E aí, porque a pessoa embriagada, ela às vezes sai fora de si por completo. Ela está ali em suspense. Ela não tem. Mostra muitas facetas. Né? Isso, ela não tem mais o domínio próprio, ela não tem o controle. Já o sóbrio não. Ele é mais atento, ele é mais prudente, ele é mais atencioso. E outros pais estão vendo uma vida limpa. Vida limpa, sóbrio. E ele enxerga melhor. Ele tem uma percepção melhor. Sabe qual é o maior problema hoje do trânsito na embriaguez? É a percepção. A pessoa tem a percepção em agir. Ver, pensar e agir na sobriedade. O embriagado não. O embriagado ele não tem como. Às vezes, quando lá no meio da embriagado, eu vi uma coisa que aconteceu, um risco meu, um acidente, qualquer coisa. Eu queria fazer o certo. Ela não conseguia. Na minha mente, eu tinha um reflexo. Eu até tinha um reflexo. Mas na hora da atitude, não existe atitude. Eu estava preso. O sóbrio não, ele é mais prudente. Ele calcula, ele inicia. Porque nós temos que estar isento de qualquer embriaguez. Seja a embriaguez do vinho,
Sabe o que é que embriaga cada vez mais hoje? O mundo. Se você for ver lá no Apocalipse, quando ele fala da alma do mundo, que as pessoas se embriagavam com ela, tanto na questão do vinho que ela tinha, como na prostituição, naquela vida idolátra hoje do Senhor. A embriaguez total do ser humano completamente fora de si. E aí ele não tem condição de pessoal poder estar embriagado. E aí não vai vigiar e não vai dar meio de oração. Ele vai ter agarrado. É por isso que Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou a mulher, sabe? A mulher é os nossos olhos aqui. Porque nós, homens, olhamos o horizonte. As mulheres bêbadas, José, ali, ela chega numa reunião, ela sabe que ele está com raiva, que ele está assim. Aí ela chega com o marido aí, ó, mais tarde, né? Ele tal, está assim. Vai lá visitar ele e tal. As mulheres têm esse funil, né? Então, aí nos ajuda a se tornar sóbrios. E aqui, consagrou, o ápice, o essencial, fundamental, estrutural do que isso. Está aqui, versículo 2. Mas sobretudo tende ardente amor um para o outro, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sobre tudo isso que nós falamos, sobre tudo, sobre o que é sobre. Isso aqui é importante que nós falamos, foi mega importante, super importante, essencial. Mas sobre isso, o amor, fala quem? Esse amor nos é capaz de cobrir multidão. Porque aí no contexto de cobrir, aquele que Paulo também ele lança lá no Gálatas, né? Isso aí, carregar as cargas dos outros. E eu cumpri a questão de tirar o pecado dos irmãos. Assim você cria outro. Eu cumpri a questão de tirar. Quando uma pessoa é amada, e ela reconhece, às vezes ela fica impressionada com aquele fato de amor, e ela é constrangida. Ela, por amor que ela recebeu, ela decide aprender a porque ela sabe que ela recebeu, tem amor, tem ajuda na vida dela. Ela se sente amparada. O amor ele consegue cumprir o pecado, porque ele consegue eliminar o pecado na vida daquele que é amado e na vida daquele que ama. Porque o que ama, ele vai estar bem empenhado, ele não vai ter tempo para quê? No mundo. Olha, pastor. Quando eu olho para as coisas do mundo, daí baixa isso, desejo e a vontade de consumar o pecado. E uma vez o pecado consumado, gera morte. E é um processo, irmão. Hoje eu não quero pecar. Eu estou bem com Deus, mas amanhã eu não quero. Mas se eu estiver longe de Deus, irmão, eu vou estar ali diante do pecado. Eu vou estar sabendo o que eu não posso fazer. Eu vou tentar me segurar. Mas, irmãos, eu não vou segurar. Porque Deus está lá comigo. Só quem consegue considerar eu conseguir pecar é Deus. E se eu deixei Deus para lá aqui, na quarta-feira, e amanhã eu estou lá no meu trabalho, no meu de serviço, só eu, até domingo, e Deus está aqui, Deus está na minha vida fechada, Deus está na minha uma hora que eu passo por dia, ó, nas coisas aí, não tem nem 15 minutos de oração para Deus. Então, chuta não, porque Deus está lá.
Deus fica lá e eu estou aqui, ó, na lama do mundo, não quero pegar. Um coração verdadeiro, não quero. Mas, irmãos, é escorregadio, é um lodo profundo, é uma lama que você não tem como. Você quer se segurar, você tem um maior cuidado para você não ficar perto, porque você está longe do Senhor. A nossa natureza, irmãos, ela não consegue dizer o não do pecado. Não existe nenhuma natureza humana, carnal. Só o Senhor, irmão, na sua vida, vai conseguir barrar o pecado. Barrar o pecado, claro, quando nós decidimos estar com o Senhor, não obedecer ao pecado. É uma decisão nossa. Mas eu sozinho não consigo. A carne, ela não converte, né? Não converte, não. Mas aí Paulo diz, olha, crucificai, né, a velha natureza. Então, ele mostra que a carne não converte. Ela não converte. Então, sempre ela milita. É interessante, acho que é Efésios, quando ele fala lá na questão falar, né, pai? Ó, imoralidade, palavra no choro, palavra de duplo sentido. Em relação a isso, nem o que? Nem se não veio. Nem se não veio. É nem para coisa vai estar nomeando. Ainda mais quando a gente perde o equilíbrio, e no meio dos pagões a gente está ali, ó, na mesma gargalhada, na mesma palavra, na mesma coisa, na mesma gritaria, na mesma situação. E o mundo está olhando para mim e está vendo o quê? Pior do que ele. Pior do que ele. Nem se nomeia naquilo que é falado. Pelo contrário, entre vós, faz salmos, hinos espirituais, cantando, jubilando. E agradecemos que às vezes o nosso trabalho, a gente não consegue, tem até vergonha de entregar para o outro, porque a gente sabe que tem o nosso exemplo ali. Não está acontecendo. Mas sabe por que a gente não consegue? Porque às vezes nós estamos meio longe do Espírito Santo do Senhor. Mas ele fica aqui, né, mano? Está lá, né? O irmão, né, cara? Quando a pílula. O irmão não veio para mandar o filho para ir para a igreja. A Bíblia todo aqui. Versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murro e orações. Irmãos, aqui eu vejo dois pontos, tá certo? Um ponto é separado, ser hospitaleiros uns para com os outros, tem que ser. E murmurar na forma geral da nossa vida, que vai ser murmuradores. Em tudo. E o outro ponto aqui mais profundo que eu vejo é assim: a gente recebe uma pessoa na nossa casa, está lá, e quando a gente começa a ouvir, fala mal daquela pessoa: ah, fulano é isso, é assado, não mais, não dorme, não respeita. Começa a murmurar daquela pessoa que, rapaz, o irmão do pai, para na igreja é uma coisa, viu? Mas lá em casa eu passei tempo com ele. Pensa. Deu trabalho, deu prejuízo, fez murmurar daquele irmão que eu quero. Respeitei. Mas sabe falar? Aquilo que eu vi dele que eu tenho pior, mas eu não vejo no culto, eu começo a murmurar dele. Fazer murmuração, cada com o espelho, não for mais para mim. Começa a me deixar murmurar. Eu conheço dois pontos: a murmuração geral do homem e a murmuração daquilo que recebe uma pessoa na sua casa, no seu ambiente. Quando aquela pessoa recebe, você começa a se queixar de tanta coisa errada que aquela pessoa está fazendo. Quem está vendo isso? O Senhor, o Pai. O mundo faz isso, né? Isso. Eu vejo, mas também, né? Então, O caso. como é, irmãos? No versículo 13, na palavra do passador, versículo 13. Não, 12. Amado,
amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos do fato de seres o quê? Participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrareis. Se pelo nome de Cristo sois recuperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória do Senhor. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intermede em negócios alheios. Versículo 16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorie a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Vamos, versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel criador, fazendo o bem. Encomendem-lhe ao fiel criador. Quando nós fazemos o quê? Senhor, lembro que o Senhor, não, mas perdoa-nos a pecados de recebe meu Espírito. Jesus e esteve nesse Quer sofrer? encolher pessoal. Sofra. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui, até agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção de Pedro? Ele fala muito sobre a alma. Depois eu vou até dar mais um pouco essa questão de alma. Recomendando a alma. Se você ver lá no primeiro capítulo, ele fala sobre a alma. Essa é a questão da alma, né? A alma sempre é ao fiel da luz. Por isso que eu tenho aquela citação. E que falando que a alma inteira, e lá diz que perdeu o quê? Só a alma. Isso é uma coisa para generalizar. Entendeu um pouco essa questão da alma? O que é perder a alma? É perder a salvação. O que é entregar a alma ao fiel criador? Olha que interessante, né? Na alma. Isso é questão da gente do Senhor, que confiar na mão. Então, irmãos, existe o que nós já fizemos no mundo, fomos resgatados, tirados das trevas, levados para a nossa luz. Nós temos que anunciar o Evangelho de Deus. Olha para isso aqui. Porque o Evangelho que nos tirou das trevas, para esse mundo que está andando de forma desgovernada. Para me entregar para esse mundo que precisa da luz, eu tenho que estar correndo numa direção contrária dele. Então eu tenho que ter o quê? Convertido a minha vida. Quando eu for fazer a mesma prática que o mundo faz as mesmas coisas, o Evangelho que eu pegar para ele não tem sentido. Porque ele vai ver que eu estou vivendo do mesmo lado que ele vive até hoje. Ele não acha nada estranho em mim. Tudo que ele olha para mim, não, eu faço a mesma coisa, eu vou ver a mesma coisa, eu preciso da mesma coisa. Eu também sou da igreja, eu também estudo a Bíblia, eu oro. Eu acho que eu sou até mais crente do que aquela pessoa que está na igreja todo domingo. Porque ele está vendo na intimidade profunda que nós somos iguais a eles. E eles também, irmãos, amam a igreja. Eles choram, eles clamam o encargo de consciência com que uma mulher, que beber, pegar o poder da gente. Eles não aceitam o pecado que tem eles. Eles estão na mesma situação. Irmãos, o que é que Deus para nós? Atitudes de um sacrifício e um povo que foi entregue agora para trabalhar para quem? Não. Uma vida transformada por completo.
Uma vida que escutou o Evangelho e não obedeceu. Uma vida que escutou o Evangelho e não obedece. Não obedece. Porque obedeceu, a gente ficou para trás. E obedecer, todo dia obedecer. Nossa conversa todo. Amém? Amém. Deus seja louvado. Uma volta, encerrado o capítulo 4, é o capítulo 6. Aí eu chego no vocês. Quero falar pouco, cansado. Tá certo? Aí a gente gasta Deixar que o Senhor vai agradecer. no capítulo 5. Tá bem? Vamos ficar de pé para o Senhor. Opa! Aí sábado, vai de pé. Não, vai morrer, mas está vivo aí. Amém. Então, está confirmado, a gente possa estar se mobilizando e se organizando. Santo Deus, poderoso Pai, muito obrigado pelos princípios trazidos até aqui, Senhor Deus. Foi a tua vontade. Estamos esperando a tua palavra que muda, que transforma as vidas, que é vida e vida boa. Possamos acreditar em fé e não sermos apenas ouvintes, mas que possamos ser Deus praticantes, encomendando a nossa alma a Ti, Senhor Deus, Deus Criador, Filho e Poderoso. Nos perdoa, Senhor Deus, eu peço comigo, e muitas vezes me encontro olhando para as mesmas coisas que eu olhava há 12 anos atrás, Senhor Deus, pensando na mesma coisa, Senhor Deus, conversando as mesmas coisas, Senhor Deus. Eu estou rodeado pelo inimigo que me sonda e sabe o meu desejo, o meu sonho e a minha realização. Senhor, nos dá, Senhor Deus, a tua obra. Que possamos, Senhor Deus, não ter tempo para as procuras e possamos descansar, Senhor Deus. Nos entregarmos cada vez mais como um sacrifício santo, vivo e agradável a Ti. Para o teu povo e glória ao teu nome. Te pedimos, Senhor Deus, pelo bom jardim. Nós, Senhor Deus, já nos realizamos muito naquele local, no local do nosso irmão César. Sabemos, Senhor Deus, como em todo local aqui na terra, tem pessoas duras de corações, Senhor Deus, que não aceitam, não obedecem. Mas, Senhor, se ali no bom jardim existe um coração um pouco do jeito, se existe uma alma para ser resgatada, o Senhor não quer perder nenhuma sequer. Que nós, Deus, como luz, como a tua igreja aqui na terra, esperando a volta do teu filho, possamos chegar lá com essa luz. Para o louvor e glória do teu nome. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvando ao Senhor, somente a Ti. Algo vai acontecer, algo vai estar.